Tem lugares onde o tempo parece parar, lugares que continuam carregando uma tristeza tão antiga que até o vento evita passar por eles. No interior, entre o Pará e o Maranhão, existe uma área de terra seca que até hoje ninguém conseguiu recuperar. A mesma várzea onde Juliano desapareceu décadas atrás. O caos que o povo conta dessa vez aconteceu com Natan, um agrônomo de 32 anos que chegou à região interessado em descobrir por que nenhuma plantação crescia naquele lugar. Ele havia estudado os relatos antigos, ouvido histórias dos moradores e, como muita gente de fora, acreditava que tudo não passava de superstição. Natan passou semanas recolhendo amostras de solo, fez testes, analisou a terra e comparou resultados. Mas quanto mais pesquisava, mais estranho tudo parecia. A composição do solo era normal, havia nutrientes suficientes. Não existia nenhuma explicação científica para aquele pedaço de terra permanecer morto por tanto tempo. Numa tarde extremamente quente, ele encontrou algo que ninguém havia mencionado. Enterrada sob a terra rachada, havia uma pequena medalha enferrujada. Quando limpou a superfície, percebeu que nela estava gravado um nome: Juliano. O agrônomo sentiu um arrepio. A medalha parecia antiga, mas estava preservada demais para ter passado tantos anos enterrada. Naquela noite, incapaz de controlar a curiosidade, voltou sozinho à várzea. A lua cheia iluminava o campo seco quando ele percebeu algo diferente. Pela primeira vez, havia pegadas sobre a terra rachada. Pegadas humanas. Natan decidiu segui-las. As marcas avançavam pelo centro da várzea, até terminarem diante de uma única árvore morta, esquecida no meio do terreno. Foi então que ele viu alguém parado sob os galhos secos. Era um homem, magro, imóvel, usando um chapéu antigo. O coração de Natan disparou. O desconhecido ergueu lentamente o rosto. Era Juliano, ou pelo menos parecia ser. Seu semblante era triste. Os olhos pareciam vazios. A pele tinha o tom acinzentado de quem não via o sol havia muitos anos. Natan tentou falar, mas antes que conseguisse dizer qualquer palavra, uma luz flamejante surgiu atrás da árvore. A curacanga. Desta vez ela não estava voando. Parecia observá-lo. Juliano então apontou para o chão. Confuso, Natan olhou para baixo. Ali, entre as rachaduras da terra, dezenas de mãos humanas surgiam lentamente da areia seca, como se pessoas estivessem presas sob a várzea, tentando escapar. O agrônomo recuou apavorado. Quando ergueu os olhos novamente, Juliano havia desaparecido. As mãos também, mas a curacanga continuava ali. Então uma voz ecoou pelo campo. Ela não leva apenas os vivos. Natan correu sem olhar para trás. Na manhã seguinte voltou ao local, acompanhado por moradores da região. Eles cavaram exatamente onde Juliano havia apontado. A poucos metros de profundidade, encontraram algo inesperado. Não havia corpos, nem ossos, apenas dezenas de objetos antigos pertencentes a pessoas desaparecidas ao longo de gerações. Entre eles estava o chapéu de Juliano. A descoberta espalhou ainda mais medo pela região. Desde então, ninguém mais se atreve a entrar sozinho na várzea queimada durante as noites de lua cheia, porque alguns moradores juram que ainda veem um homem parado junto à árvore morta, e dizem que quando a curacanga aparece ao seu lado, ele ergue o braço e aponta para a terra, como se estivesse tentando avisar que existe algo muito pior escondido sob aquele campo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e segue a gente para não perder os próximos causos assustadores. E me conta nos comentários, você teria coragem de seguir pegadas que surgem do nada em um lugar onde ninguém pisa há décadas? Muito obrigado a todos que assistiram até o final. E um muitíssimo obrigado de coração aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Até o próximo causa.
Mas se algum dia você encontrar uma terra onde nada cresce, talvez seja melhor não perguntar o motivo.